ter você aqui conosco novamente. Nós estamos agora numa nova temporada de estudo da lição da Bíblia, o Encontro com a Palavra. Nessa temporada estudaremos o livro de Êxodo. Hoje eu estou aqui com meu amigo Rubens, com quem já temos a oportunidade de gravar outras vezes. Uma satisfação estar aqui contigo. A satisfação é toda minha, Rubens. E como você já sabe, nós não começamos a estudar a Bíblia sem antes orar e pedir a sabedoria de Deus para o estudo da palavra. Então eu vou pedir ao meu amigo Rubens que faça essa oração. Então você que está nos acompanhando, feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, vamos abrir agora a Tua Palavra, procurar entender um pouquinho mais da Tua vontade para as nossas vidas. Ilumina nossa mente, nosso coração, nos dê entendimento. É o que pedimos, não pelos nossos méritos, mas por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos nesse trimestre, que vai agora de julho até setembro, estudando o livro de Êxodo, como eu falei. E o tema desta semana é começo difícil. Se você quiser nos acompanhar aí de casa, eu vou ler o verso que é o verso para memorizar dessa semana, que encontra-se em Êxodo 5, versos 1 e 2, que diz o seguinte: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Você vê que aqui o título já diz um começo difícil, né? Moisés teve a responsabilidade de ir atender ao chamado de Deus para tirar o povo do Egito. O povo de Israel estava na escravidão no Egito. Eles passaram 400 anos, eles se afastaram de Deus e por isso tornaram-se escravos. E eles agora Deus estava tirando o seu povo de lá. Assim como ele havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, que ele iria dar Canaã para o seu povo, porque era o povo escolhido por Deus. E o trabalho de Moisés não era um trabalho fácil. E se você pensa que a vida seguindo a Deus é uma vida fácil, não é. Às vezes a gente pensa assim: não, eu vou seguir a Deus, está tudo certo, Deus vai me abençoar em tudo, Ele vai continuar te abençoando. Mas não pense que você não vai atravessar por deserto, que você não vai ter problema, ou que um velho problema não vai reaparecer na sua vida. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais irritamos o inimigo. Exatamente. Mais obstáculo ele vai colocar. Então, se você como cristão está tendo uma vida muito fácil, eu não estou lhe desejando mal para o amigo, mas fica esperto. Algo está errado. Porque você não, assim, agradar a Deus é criar inimizade com o inimigo. Exatamente. E você tocou num ponto importante aqui, Rubens, porque quando a gente está seguindo a Deus, o inimigo, logicamente, ele não quer isso. Não. O grande objetivo dele desde o início é afastar o homem de Deus. É isso. Por isso ele chegou lá, ele conseguiu fazer com que Adão e Eva pecassem, para que eles se afastassem de Deus. Hoje nós pagamos as consequências desse afastamento, né? Nós vivemos num mundo de pecado, mas nós não precisamos viver longe de Deus. E como eu já falei, viver com Deus não significa viver no mar de rosas. Se essa era a sua expectativa, deixa eu te contar, não é tão simples assim. Deus te sustenta, Ele prometeu estar com você em todas as situações, mas Ele não prometeu que você não passaria por ela. É isso. Não é? Essa é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Que a vida com Cristo não é um mar de rosas, mas independente do deserto que você atravessar, Deus estará com você. E quando a gente começa a imaginar o povo de Israel escravo, Rubens, eles sofrendo, eles passaram por terra estranha, momentos difíceis, em terra estranha. Então, eles passaram por momentos muito complicados. Mas Deus havia prometido a Abraão, Isaac e a Jacó que Ele daria a terra prometida. E quando Moisés vai até o Faraó para dizer que Deus havia mandado ele ir até lá para tirar o povo de Deus de lá, o que o Faraó respondeu e o que a gente pode aprender com a resposta dele?
Então, o livro de Êxodo, e nós vamos estudar isso no decorrer desse trimestre, ele é maravilhoso porque ele é uma paródia, é uma parábola de várias situações nossas humanas. E uma das coisas interessantes de Êxodo, que é também um tipo de jornada do povo de Deus em terra estranha, cujo livramento veio através do sangue do Cordeiro, no umbral, né? E que durante essa jornada em terra estranha, há a comunhão com Deus, há o pedido de arrependimento através da cerimônia do santuário, até que se chega à terra prometida. Mas um ponto interessante de Êxodo é que os heróis de Êxodo, eles não são super-heróis, são infalíveis. Moisés é um assassino. Matou. Ele matou. Ele fugiu do Egito, fugiu da presença de Deus, não queria nada. Deus falou, buscou não é você mesmo, você que eu quero, que nós vimos na lição da semana passada. E ele ainda relutante, com o irmão vão lá falar com o faraó. E o faraó, e detalhe, Moisés e Arão, você nota o seguinte aqui no versículo, se você está com a sua Bíblia, isso aqui é um estudo dirigido da Bíblia, então pegue a sua Bíblia, abra Êxodo 5, né? Se você olha lá em Êxodo 5:3, Moisés está pedindo assim, eles, né, Moisés e Arão falaram, o Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos isso que nós queremos fazer uma cerimônia no deserto de 3 dias, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor. O que Moisés estava, a revelação, a senhora vai te falar um pouco isso, o que Arão e Moisés no início estavam fazendo? No início, Moisés e Arão não estavam pedindo para que o povo saísse em definitivo do Egito. Estava fazendo com que o faraó, eu queria que o meu povo não trabalhasse no sábado, eles precisam fazer uma consagração de 3 dias no deserto. Ele não estava exatamente neste momento a seguir. No primeiro contato não era. Eu vim buscar provocar um reavivamento no povo. E o que, na verdade, Faraó responde é o que normalmente nós encontramos hoje contra o povo de Deus, ou quem é temente a Deus, né? Quem é esse Deus aí que você está proclamando, né? Quem é esse Deus que você proclama? Eu não conheço esse Deus. Ele não, até aquele momento, o desafio dele foi um desafio arrogante, do qual ele pagou caro lá na frente. Eu não conheço esse Deus não fez nada, eu não estou com medo de você, eu não tenho por que te temer, o teu povo é escravo aqui. Obedece às minhas ordens e pronto. Exatamente. É interessante quando você coloca isso aqui, a gente vê que o faraó, ele estava se colocando numa posição de Deus. De Deus. Ele totalmente rebelde ao verdadeiro Deus. Que é o que o povo de Deus encontra, se você encontra barreiras diversas, né? Quando você professa a sua fé, você que está aí, você é um crente, um estudante da Bíblia, você professa a sua fé, seja num ambiente de trabalho, no ambiente de amigos, na universidade, faculdades hoje em dia, né? Que estão secularizadas, ausentes, né? Os pilares da sociedade que são princípios judaicos cristãos estão sendo minados, destruídos. É o que nós encontramos, é o desafio. Né? É um grande desafio. Né? Aquele povo de Deus que estava ali sofrendo as consequências, eles passaram tanto tempo que eu acho que eles até já não tinham mais nem esperança de sair dali. Mas Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó que ele tiraria o seu povo dali, porque aquele era o povo escolhido de Deus. Então, esse tem uma lição importante para a gente aqui, Nicinha, que é o seguinte: o começo é difícil, às vezes o meio é difícil. Às vezes o fim é difícil. O fim é difícil, mas o que nós temos que ter em mente são as promessas de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu não estou entendendo direito, está complicado. Faraó, a gente foi lá, Moisés e Arão foram lá, foi um fracasso, né? Sim. E pior, nós vamos ver na sequência que foi um verdadeiro fracasso. E se nós não tivermos nos nossos reveses diários a Canaã celestial como final, acreditar nas promessas de Cristo, aí fica muito difícil. Fica difícil. Aí fica difícil. E Moisés sabia que era difícil, tanto que, como nós vimos na lição anterior,
ele se recusou, né, no primeiro momento. Ele tentou escapar 4 vezes, pelo menos. Não, olha, eu não sei falar, o povo não me conhece, eu não falo mais a língua, eu não tenho eloquência. Ele foi tentando escapar, ele não tinha entendido que era ele que Deus estava mandando. Uma lição para nós aqui, que é o seguinte, Deus, se Ele está pedindo para você ir, vai. Como Ele vai fazer, o que Ele vai fazer, apenas faça o que lhe foi pedido. Aquela frase que nós sempre usamos, né? Deus, quando escolhe, Ele capacita. Capacita. Ele capacita. Então, se Deus está te chamando para alguma missão, não tenha medo. Vá. Quando Moisés foi para falar com o faraó, ele foi morrendo de medo. Todas as desculpas que ele deu, tanto que Deus falou assim, peraí, Moisés, eu vou te dar uma forcinha aqui, eu vou mandar, já que você não é bom de língua, eu vou mandar Arão para te ajudar. E antes dele ir falar com o faraó, lembra que ele chamou os anciãos, né, do povo de Israel, sim, e Arão, e ele foi lá e fez a demonstração que Deus havia lhe mostrado para que ele fizesse. Demonstração de poder, né? Para ele mostrar, olha, o poder está com Deus, não está comigo. O Deus que está me mandando aqui, Ele está me dizendo que eu devo fazer isso aqui, eu vou mostrar para vocês o que Ele está mandando que eu faça, e nós precisamos agora trabalhar em cima disso. Mas quando ele recebe essa missão e quando ele vai, que ele se reúne com o povo até se convenceu no primeiro momento. Sim. Né? Ele falou, nossa, realmente Deus mandou Moisés aqui e ele tem realmente um propósito, porque ele está fazendo coisas miraculosas. Imagina, eu tenho paura, não é nem medo, de serpente. Jamais eu chegaria perto de uma serpente e dá para pegar pela cauda. E Deus falou, agora soltou o seu cajado, agora pega de novo pela cauda. Ele virou o cajado novamente. Aí ele fala para Moisés, olha, agora você vai pôr a sua mão dentro da sua roupa. A mão saiu leprosa. Agora põe de novo, saiu limpa. Então, eles de fato acreditaram em Deus. Quando eles vão, Moisés conseguiu fazer com que o povo entendesse que o poder estava com Deus. E ele vai até o faraó. Agora ele vai com o objetivo de falar, olha, faraó, eu vim aqui a mandado de Deus. E Nicinha, não dá certo, né? O que o faraó faz, né? E ele... primeiro ele já pegou, quem é Deus que eu nem conheço? Quem é Deus? Aí depois ele vai dizer o seguinte, fala assim, agora você o povo de Israel, vocês faziam tijolo, não é isso? Agora você vai dobrar o trabalho. Agora você vai fazer a mesma quantidade de tijolo, só que antes vai ter que recolher a palha que lhe era dada. Porque antes eles ofereciam a palha e eles apenas faziam tijolo. Aí ele falou, vocês são preguiçosos, vocês não querem trabalhar? Já que vocês têm tempo para ir no deserto, então, vocês têm tempo para trabalhar mais. Trabalhar mais. Isso, não querem adorar o Deus de vocês? Espera aí que eu vou arranjar serviço que está faltando. Eu me lembrei quando eu trabalhava e às vezes os funcionários começavam a arranjar encrenca, fofoca, alguma coisa, e eu sempre gostava de lembrá-los. Se está sobrando tempo para fofoca, está faltando serviço. Vamos arranjar serviço para vocês. Então, no 5:13, ele fala assim, os superintendentes os apertavam, quem? O povo de Israel. Sim. Dizendo, acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. Quando havia palha. É isso. Agora, imagina você, eles antes pegavam a palha e o barro e faziam o tijolo. Agora eles tinham que buscar a palha e fazer o tijolo com o mesmo tempo que eles tinham antes. E aqui, acho que tem uma outra lição que é o seguinte, Deus instruiu Moisés a ir falar com o faraó, capacitou Moisés e Arão a falarem com o faraó e não deu certo. Não deu. Não deu certo. E aí? Aí você vê agora, Moisés, a situação que ele ficou. Ele tinha agora o povo revoltado com ele. E o povo foi lá reclamar, né? Foi reclamar, porque antes a gente trabalhava, agora a gente está trabalhando dobrado. Agora eles tinham também o faraó bravo com Moisés, porque Moisés, digamos assim, cutucou a onça com a vara curta. Agora você tinha o trabalho... O povo estava aqui trabalhando, estava tranquilo do jeito que estava. Você vem aqui, inventa de querer levar esse povo para adorar a Deus e está atrapalhando meu serviço. Olha aqui, o 5:21, o povo foi duro com Moisés e Arão. Sim. 5:20 fala aqui, eles disseram ao povo, olhe o Senhor para vós outros e vos julgue.
porquanto nos fizestes odiosos aos olhos do faraó e diante dos seus servos, dando-lhes espada na mão para nos matar. Ou seja, olha, você vai se entender com Deus agora, Deus vai julgar vocês. Vocês dois aí fizeram atrapalhada, fizeram agora Faraó vir contra nós outros aqui. E agora vocês vão ter que... A coisa ficou muito ruim. Imagina você a situação dele. Agora Moisés tinha o povo contra ele, porque eles estavam revoltados. E, de certa forma, era de se compreender. E o faraó, que já se achava um Deus, pressionando do outro lado. Pensa na situação que Moisés e Arão ficaram. Pois é. Não, e detalhe aqui, nisso, se eles continuam falando... Aí Moisés reclama para Deus, né? E ele reclama no 5:22, fala assim... Versículo 5:22, você que está com a sua Bíblia na mão... diz assim, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Olha, veja que interessante aqui. Por isso que eu gosto. Os heróis da Bíblia são seres humanos. Eles têm as aflições, eles têm as inseguranças, eles choram, reclamam para Deus. Olha, não era bem isso. O que está acontecendo? Não estou entendendo. Quando você toca nesse assunto, a gente pensa assim, ele estava numa situação difícil naquele momento, e ele foi se queixar para Deus. Tem gente que fala assim, não, você tem que aceitar tudo de Deus calado, mas Deus não está dizendo isso aqui para nós. Ele chama você para arrazoar, para conversar com ele a respeito do assunto. E aqui Moisés estava se queixando agora para Deus. Nós vemos em outros momentos na história da Bíblia, personagens que também se queixaram. Nós vemos Jó, quando ele passou por todo aquele sofrimento. Ele pensou, meu Deus, o porquê que eu estou passando por tudo isso? O Jó não sabia, né? Paulo também. Jó não sabia que por trás dos bastidores ele estava sendo o alvo de um conflito. Olha o 23. O 23 ele fala aqui umas coisas, ele fala assim, olha, pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu não livraste teu povo. De nenhuma sorte livraste teu povo. E eu acredito que eles imaginavam que assim, Deus falou, Moisés, você vai lá para tirar o povo, e Deus avisou para Moisés que a missão não seria fácil, que ele iria endurecer o coração de Faraó. E às vezes a gente para pensar assim, como que Deus está mandando ele fazer e vai complicar a situação. Porque quando a gente lê aí que Deus fala, vou endurecer o coração de Faraó, dá a entender que Deus está complicando a situação para que Moisés trabalhe mais. Mas não é isso, Deus sabia, porque de repente se ele chegasse lá e tirasse aquele povo num passe de mágica, talvez não tivesse... Você leu meus pensamentos, porque tem-se uma impressão errada de que Deus atende os pedidos de oração como o famoso gênio da lâmpada, onde você, Senhor Jesus, olha só, estou nessa dificuldade aqui, vem e me livra. Vem e me livra. Se fosse assim... Você imagina se fosse assim, como é que você ia desenvolver uma fé e um caráter cristão? Como é que você ia conhecer de fato a Deus? Você iria conhecer de fato a Deus, ou você iria se aproximar de Deus porque Ele resolve os seus problemas, aspas, né? Sim, olha... o gênio da lâmpada. Às vezes as pessoas pensam que é só orar e Deus vai responder do jeito que Ele quer. Primeiro... E às vezes do jeito que nós queremos, do jeito que nós queremos, do jeito que eu quero, não do jeito que Deus quer. E às vezes a gente não entende quando Deus diz não. Você ora, Senhor, cura aquela pessoa. E Deus fala não. A morte dele vai ser para a salvação de outros. E a pessoa não vive. Às vezes Deus fala assim, eu vou te responder, mas vai demorar um pouquinho mais. É isso. E muitas vezes você ajoelha e quando levanta da oração, a resposta está ali. Às vezes Deus fala, espera um pouquinho que eu tenho algo melhor para você. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Eu não sei o momento que você está passando na sua vida, eu não sei do que você está precisando, mas uma coisa é certa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele faz tudo, tudo. Talvez Deus não responda da maneira como você espera que Ele responda, ou talvez da maneira como você quer que Ele responda, mas Ele vai responder da maneira que você precisa. Isso é muito Pedro importante. fala, né, que a tua fé tem que ser provada que nem no cadinho, né, no fogo, né? A fé tem que ser provada no fogo. Nós não estamos querendo aqui professar uma teologia de sofrimento,
Mas o fato é que o mundo é um mundo de pecado e o mundo é um mundo que não se adequa aos princípios da Bíblia e não se adequa a um viver cristão. Então você vai ter dificuldade por definição. Você não tem como. A probabilidade de você interagir com pessoas que não têm a fé cristã, que não têm os valores que você tem, e pior, vão persegui-lo, vão fazer troça de você. Então, se você não tem uma fé enraizada e firmada em Deus, não entende de maneira ampla o que é a vontade de Deus, você vai ter dificuldade. E a Bíblia é muito clara, quando Deus diz, no mundo tereis aflição. Jesus não prometeu nos dar um mar de rosas. Ele não prometeu que nós não passaríamos pelo fogo, mas Ele prometeu estar conosco em todos os momentos. Por isso que eu quero te lembrar mais uma vez, se você está atravessando por algum momento difícil, confie em Deus e Ele vai te responder da maneira como você precisa. É como Deus continuou no capítulo 6, em que Deus, na minha Bíblia, no início desse capítulo, fala, Deus promete livrar os israelitas. Então Deus lembra ele, olha, eu estabeleci minha aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Espera aí, Abraão, não é bem assim não, Moisés. Eu estabeleci a aliança, eu estou olha aqui, só, deixa eu te lembrar aqui. Você está achando que a coisa está difícil, mas olha, eu estabeleci a aliança, não foi com você não, foi com Abraão, Isaac e Jacó. Lá atrás. Lá atrás, e no 6 ele fala assim, vai lá e fala para os filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento, no 6,6. Então aqui, aí sim Deus está dizendo, olha, para Moisés, nós não vamos mais agora fazer um serviço de adoração no deserto, eu vou te tirar de vez do Egito. Agora eu vou livrar vocês. Eu vou livrar de vez do Egito. Vocês vão ser livres da escravidão. Exatamente. E é interessante quando a gente vê Moisés... Desculpa, só para você. E no 8 ele fala, que tem uns versículos lindos aqui. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Eu sou. Desde o começo, quando Deus se apresentou para Moisés lá na sarça ardente, ele falou, eu sou o que sou. É a mesma expressão aqui, eu sou o que sou. Eu sou. Então a gente não precisa duvidar de Deus em nenhum momento. Mesmo que não esteja acontecendo como você imagina que iria acontecer, mesmo que você não esteja vivendo a maravilha que você esperava, nós não devemos duvidar de Deus. Porque a promessa dele não falha. Da promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, é a mesma promessa que Ele faz a nós hoje. Eu vou te tirar da servidão, eu vou te tirar da escravidão. Agora, uma coisa que é importante a gente lembrar, Rubem, Deus não tira você do lamaçal, da escravidão, se você não quiser. É verdade, verdade. Ele não obriga ninguém. Eu gosto de lembrar que ninguém vai para o céu arrastado. Ninguém vai para o céu amarrado. Então, é bom e ruim, né? É ruim, mas é bom, né? É bom, você é livre para escolher. É livre. É livre. Aquele povo de Israel, quando eles eram escravos, eles sofriam muito. Imagina trabalhar de sol a sol, sob açoites. Eles não tinham uma vida tranquila. E Deus foi lá e tirou aquele povo do Egito. E eu sempre lembro um detalhe, Rubens. Eles eram mal agradecidos, né? E não são diferentes de nós hoje. Nem um pouquinho. Porque você vê, quando eles saíram dali, que Moisés começou a caminhada com eles no deserto, o que eles faziam? Lá a gente tinha carne, a gente comia bem. Lá a gente tinha... Aqui você está trazendo a gente para sofrer nesse deserto. O Espírito de Profecia fala que na saída, alguns ficaram com muita dúvida. Sim, muita dúvida. Tipo, eu vou indo para onde? No meio do deserto? Será que está fazendo a coisa certa? E nós hoje não somos diferentes. É a conversão. Quando você se converte, a pessoa que é convertida, no momento de conversão, ele também passa por esse momento. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Estou entrando para uma terra estranha. Exato. Novos amigos, um povo novo,
princípios novos, um estilo de vida Será que é novo. isso mesmo? É. Mas quando você encontra Deus, eu não sei, amigo que está assistindo pela internet nesse momento, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, Deus vai te mostrar um caminho maravilhoso. Como eu falei para você, não vai ser um mar de rosas. Ele não prometeu isso, mas Ele prometeu estar com você. E o mais importante, você vai atravessar por todas as dificuldades deste mundo, mas com um grande objetivo que nós temos, que é encontrarmos com Jesus lá na frente. Canaã Celestial. Canaã Celestial. É isso. Agora nós não vamos mais passar como o povo de Israel passou, andando para chegar na Canaã que havia sido prometida aos patriarcas. Mas estaremos na Canaã Celestial, vivendo eternamente com Jesus. Amém. Eu espero que você acredite nisso. Se você estudar a Bíblia, você vai encontrar a promessa de Deus para o seu povo. E o povo de Deus somos nós. Você é filho de Deus. O preço da sua vida é muito alto. O sangue de Cristo pagou o seu pecado, pagou o meu pecado, pagou o pecado do Rubem. Então, quando você está andando com Cristo, você pode atravessar por momentos difíceis, mas Ele vai estar ao seu lado. Muitas vezes nós encontramos dificuldades, queremos fugir de Deus, nós queremos recusar. Dá desculpas, não sou capaz, não sou capaz, dá desculpas como Moisés deu. Deus mandou Arão para ajudar Moisés, e aí a gente, estudando aqui a lição, a gente vê que quando Moisés encontrou com Arão e os dois foram trabalhar juntos, Moisés ali estava ocupando como que um lugar de Deus, porque a Bíblia fala que Deus falava para o povo através dos profetas, e como ele era pesado de língua, como ele falava, e Arão era quem fazia a intermediação, era como se Deus estivesse falando a Arão e Arão ao povo. A mesma coisa que ele fazia com os profetas. Deus falava aos profetas e os profetas falavam ao seu povo. Então, a gente precisa realmente ter esse encontro com Deus, estudar mais a palavra, e aí a gente vai conseguir entender melhor o que Deus tem a nos dizer. E não desanimar jamais. Olhe o final. Né? A vitória é certa. A gente não pode desanimar. Está encontrando dificuldade na sua vida hoje? Pode até ser que piore, mas não tenha dúvida que tem um Deus cuidando de você e que Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar para que você tenha esse momento de encontro com Deus e morar eternamente com Deus no céu. Eu sempre gosto de lembrar que a gente, por mais que a gente tente imaginar que é bom, a gente não tem noção. Nenhuma. Não temos noção nenhuma. Então a gente precisa realmente ter esse encontro com Deus, ter uma comunhão diária com Ele, para poder a gente entender como é andar com Deus, mesmo apesar das dificuldades. Confiar nas suas promessas. E confiar nas suas promessas. A promessa de Deus é eterna, ela não falha. Então eu digo para você, se você está atravessando por algum momento difícil, Deus estará com você. Rubens, as considerações finais, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa lição, que está tão boa, né? Não, o Êxodo, né? Esse trimestre inteiro são lições assim riquíssimas, cada versículo, cada trecho é uma lição. Mas acho que nós podemos tirar de aplicação prática para a nossa vida diária desse trecho de Moisés e Arão e a ida a Faraó. Vivemos no Egito, vivemos no meio de faraós que vão zombar do nosso Deus, que vão nos desafiar como cristãos, e nós vamos, apesar do desânimo momentâneo, não devemos nos desanimar, devemos pensar na promessa, e Deus ainda nos lembra dessa promessa, como lembrou Arão e Moisés. Falei, olha, eu sou o Senhor. É um poderosíssimo versículo. Eu sou o Senhor e eu fiz uma promessa com Abraão, Isaac e Jacó, eu vou cumprir. E Ele vai cumprir. E Ele vai voltar. E Ele vai voltar e vai levar você para morar na Canaã Celestial. Você que está nos assistindo. Amém. Eu espero que você que está nos assistindo neste momento, que você busque estudar a Bíblia. Eu sempre gosto de lembrar, a Bíblia não é um livro para ser lido como um livro de história ou qualquer outro livro, é uma revista de entretenimento, de curiosidades. Poesia. A Bíblia é um livro para ser estudado. E quando você estuda a Bíblia, você vai entender isso que nós estamos estudando aqui e muito mais. Porque Deus prometeu para nós
Assim como ele prometeu para o povo de Israel, como ele prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Ele prometeu nos dar vida eterna. Ele prometeu nos dar liberdade. Por isso que nós somos livres para escolhermos seguir a Deus ou não. Aquele povo que passou tanto tempo no Egito como escravos, eles, quando encontraram a liberdade, eles não sabiam desfrutar da liberdade que Deus havia lhe dado. É interessante, porque eles agora não sabiam mais viver como livres. E eu espero que você não esteja preso às amarras do pecado desse mundo, porque a liberdade você só vai encontrar em Deus. Amém. Então, que você tenha um encontro com Cristo, aí tenha um encontro com a palavra cada semana, para que nós possamos desfrutar juntos dessa oportunidade que Deus nos dá e esperarmos com fé na promessa que Ele fez, de que Ele voltará e nós iremos morar na Canaã celestial, onde não mais passaremos por dor, por tristeza, por morte, porque todas essas coisas já passaram. Amém. É um privilégio muito grande nós podermos aguardar a volta de Jesus e termos a certeza de que encontraremos Moisés, assim como outros patriarcas, outros profetas, e morarmos eternamente com Jesus no céu. Eu espero que esse seja o seu desejo, que essa seja a sua oração. Nós vamos orar para finalizar o nosso estudo, porque o nosso tempo infelizmente já acabou. Querido Deus, a nossa gratidão a Ti. Nós estamos aqui nesse momento, estudamos a Tua palavra, Te agradecemos por essa oportunidade e que aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que elas possam ter a certeza de que há um Deus no céu e que o encontro com Ele é totalmente alegre, um encontro de renovação de vida. Que tenhamos esse encontro contigo, Pai, a cada dia. Nos ensina a cada vez mais Te servir e Te amar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E você que está, por acaso, estava passando pela internet, navegando, chegou nesse canal, precisa de oração, precisa de um estudo bíblico, se sentiu tocado, deixe seu contato no chat, que alguém da Igreja Adventista de Moema vai entrar em contato com você. Muito obrigado. E nós esperamos que você, na próxima semana, esteja estudando conosco também. E eu te faço um convite. Nós estamos na Avenida Chibarás, número 185. Se você quiser nos conhecer pessoalmente, venha que você será muito bem acolhido.